Então, eu gostaria. Bom dia a todos. Gostaria de falar-vos hoje na continuação de algo que já vos falei aos domingos, eh, em vários domingos, no ano passado ainda, e há 2 anos. Queria falar-vos um pouquinho sobre Gálatas. Gálatas, nós, se recordarão, eu não sei se foi em 2017 ou 2018, comecei a expor aos domingos à tarde Gálatas 1, Gálatas 2, e 2 semanas antes de suspendermos os cultos, falei-vos de Gálatas 2, 2:10, em que o apóstolo Paulo diz que pediram para se lembrar dos pobres. E eu falei-vos na altura dos esquecidos, aquelas pessoas que normalmente nós acabamos por nos esquecer, e é bom que não nos esqueçamos. É bom que nós procuremos sempre, como tive a ocasião de vos dizer, e dizer a mim mesmo em primeiro lugar, que há sempre mais alguém para quem nós façamos bem. Como dizia o rei David, há ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça bem. E de facto havia, e ele procurou diligentemente saber quem era para lhe fazer bem. E nós chegamos então no versículo 10. Eu gostava hoje de falar-vos de 3 pessoas, num episódio que aconteceu entre 3 pessoas, e que uma delas, até falei recentemente sobre ela, sobre Barnabé. Gostava de vos falar de Pedro, Paulo e Barnabé em Antioquia. Um episódio que é conhecido como o incidente em Antioquia, um acontecimento. E podem ir abrindo as Bíblias em Gálatas 2, por favor. Gálatas 2. Um episódio onde parece que, aparentemente, assim numa primeira leitura, parece que um feitio pouco simpático de Paulo veio ao de cima, mas uma leitura mais cuidada da palavra de Deus deixa bem claro que não foi um dia mau de Paulo, não foi um dia em que ele acordou mal disposto, ou tinha tido algo, ou não tinha arranjado lugar de estacionamento perto da igreja e por isso é que se chateou. Não, vamos ver que de facto não foi assim. Vamos ler aqui, por favor, Gálatas 2, a partir do versículo 11, e lemos assim. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que se chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não davam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Se recordam, Paulo escreveu esta carta aos Gálatas para repor a verdade. Porque quando Paulo foi pregar o Evangelho nesta zona da Galácia, Galácia não é apenas uma terra, são várias, é um conjunto de localidades, Derbe, Listra, Icónio, Antioquia da Pisídia, entre outros, eram ali várias terras. E quando Paulo, nós lemos isso em Atos 13 e 14, quando Paulo ia pregar o Evangelho a uma certa terra, vinham logo atrás pessoas ou até diretamente a opor-se a ele, opunham-se ao Evangelho da graça de Deus e pregavam a lei. Ou seja, queriam impor a lei àqueles Gálatas. E foi uma batalha dura de travar entre Paulo com eles, porque de facto eles estavam sempre a querer minar o trabalho de Paulo. E nós lemos no início deste capítulo 2 que ele até teve de ir a Jerusalém, porque havia alguns que diziam
mesmo, o que nós lemos disso em Atos 15, que se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então Paulo teve de ir a Jerusalém para deixar tudo bem claro. E lemos aqui até no capítulo 2, que Paulo fala de uns falsos irmãos que se tinham intermetido. Versículo 4. Intermetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Isto é muito importante o que Paulo fez naquele dia. Paulo, pela graça de Deus, e Barnabé e Tito, lutaram para que a verdade do Evangelho permanecesse entre eles. E reparem que aqui Paulo fala de forma pouco meiga em relação àqueles judaizantes, àquelas pessoas que diziam que precisavam de observar a lei, precisavam da circuncisão, precisavam de uma série de ritos para serem agradáveis a Deus, para poderem ser salvos. Isto não é uma pequena divergência doutrinária que estava em causa. Não era uma questão de fazer a ceia do Senhor com copinhos ou com um cálice apenas, ou se o batismo é necessário hoje ou não. Não era uma questão desse calibre. Era uma questão mesmo de salvação ou perdição. Porque alguém que na altura, ou hoje, diga para ser salvo precisas de algo mais além da fé em Cristo, esse não está a pregar o Evangelho, está a pregar, como ele diz em Gálatas 1, está a pregar outro Evangelho, e as palavras para esses não são meigas. Ele diz que seja anátema, seja maldito. Então passou-se isto, passou o Concílio de Jerusalém, o chamado Concílio de Jerusalém, onde ficou bem claro, Paulo expôs o Evangelho, e ficou bem claro que o Evangelho da graça de Deus estava em vigor e devia ser anunciado. E Pedro concordou com isso. Nós vemos no versículo 9: e conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então ficou claro o que se passou ali, que os gentios não deviam ser de forma alguma incomodados com este tipo de judaizantes, com estas pessoas que estavam, na verdade, a deturpar o Evangelho da graça de Deus. Então o que é que acontece? Paulo chega a Antioquia, lemos ali o versículo 11, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. O que é que aconteceu ali em Antioquia? Nós lemos há bocadinho que Pedro estava em Antioquia a comer com os gentios, e quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então vamos tentar imaginar o episódio. Pedro está ali em comunhão, porque comer é sinónimo de comunhão, particularmente neste caso, e estava a comer com eles. E chegaram alguns da parte de Tiago, que vieram de Jerusalém até Antioquia. Não sabemos ao certo fazer o quê, se vieram ver o que é que eles andavam a fazer, se vieram chamar, provavelmente até terão vindo chamar Pedro. Pedro, o que é que estás aqui a fazer em Antioquia? O teu ministério é com os judeus. Mas ele, temendo, pensando que eles o iam censurar por estar a comer com os gentios, apartou-se deles. Imaginem-se numa situação destas. Está a comer com alguém e chega uma terceira pessoa, e essa pessoa com quem vocês estavam a comer e com quem pensavam que tinham comunhão, com quem pensavam que tinham uma boa relação, levanta-se e sai da vossa beira por causa de outra pessoa que chegou. Seria bastante desagradável, seria uma falta de educação, e aqui não foi uma mera falta de educação. E Paulo teve esta atitude que nós vamos ver a seguir. Não foi só por uma questão de educação, não foi só por uma questão de, olha, estavas a comer com eles e agora não comes. Falta de respeito. Não, muito mais do que isso. Porque, de facto, a ideia que Pedro, não por palavras, mas por atos, passou, foi de que os gentios faltava-lhes algo que eles não tinham, que os punha, os tirava de estarem em pé de igualdade com os judeus. Basicamente é o que ele estava a dizer. A ideia é que os gentios e judeus não estão em pé de igualdade. É a ideia que ele passa. E já tinha ficado bem claro que judeus e gentios estão em pé de igualdade. E o próprio Pedro tinha dito em Atos 15, ele diz assim, em Atos 15:11, mas queremos que seremos salvos
pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, pede igualdade. Não há diferença, e as epístolas de Paulo deixam bem claro que não há judeu nem gentio. E é grave isto. E pode parecer um pouco desproporcionado a atitude de Paulo. Porque é que ele agiu desta maneira? E vamos ver porque é que ele agiu desta maneira. Então, ele passou a ideia de que os gentios não estavam, de facto, completos em Cristo, e Paulo teve de se opor àquela doutrina que Pedro estava a passar. Porque Pedro tinha a obrigação de saber mais do que aquilo. De saber que era falsa a ideia que estava a passar. Pedro teve um dia mau, no fundo. Teve um dia mau, teve um dia em que, devido a alguma pressão, se calhar aqueles que vieram da parte de Tiago nem vinham lá repreender Pedro por causa de estar a comer com os judeus. Porque se esses que vieram da parte de Tiago perceberam o que se passou em Jerusalém, não tinham nada que vir chatear Pedro por estar a comer com os gentios. Mas Pedro achava isso. E afastou-se, apartou-se deles, mostrando-nos, fazendo-nos passar a ideia de que não estavam completos em Cristo, sem obedecerem às práticas judaicas. Ou seja, ele no fundo estava, sem usar essas palavras, estava a dizer-lhes quase aquilo que os judeus antes diziam: se vocês não se circuncidarem, não os podeis salvar. Portanto, Paulo teve de intervir. Nós já vamos ver porque é que interveio. Então Pedro teve um dia mau. Pedro teve um dia em que se deixou ir abaixo, em que não fez as suas ações condizer com aquilo que ele sabia intelectualmente. Por devido à pressão, devido a um momento de fraqueza, deixou-se levar e falhou. Mas antes de censurarmos Pedro, devemos pensar, cada um de nós deve pensar o seguinte: não há tantas vezes em que eu cedo, em que eu peco, quando sei que, intelectualmente sei, eu não devo fazer isto. Mas na hora, da verdade, cedo. Ou sei que uma determinada coisa, à luz da palavra de Deus, é verdade. Mas, devido a pressões, devido a amizades ou outra situação qualquer, cedo. Todos nós podemos cair. E deixar-nos levar no calor do momento. O grave aqui é que Pedro, não só Pedro caiu, né? Pedro teve esta atitude repreensível, mas levou outros atrás. Outros, nós lemos aqui no versículo 13, que outros judeus também dissimulavam com ele. Outros deixaram-se levar. Porque nós, tal como Pedro, particularmente, tinha bastantes pessoas que olhavam para ele como alguém de grande estatuto, como uma referência, né? E vemos aqui que até um homem de Deus, um tremendo homem de Deus, se calhar a pessoa que menos razões teria para o fazer, falhou. E lembrem-se que Pedro sabia bem que não deveria fazer acessão de pessoas. Lembrem-se daquele episódio com Cornélio e da visão que ele teve do lençol com animais, em que Deus mostrou basicamente que não devia fazer distinção entre pessoas. E até foi depois à casa de Cornélio e pregou o Evangelho ali. Mas então até Pedro se deixou levar por esta situação. Então, e Pedro tinha bastantes pessoas que olhavam para ele como uma referência, e essas outras pessoas foram atrás. Deixaram-se levar por esta atitude negativa de Pedro. E todos nós temos pessoas que olham para nós como referências, como pessoas cujo exemplo acham que podem seguir. E se nós falhamos, se nós temos um dia mau, há outros que podem ir atrás. E nós conhecemos casos, eu não vivi de perto essa situação, mas ouço falar de uma determinada igreja em que, devido ao líder dessa igreja querer ter por um pouco de tempo o prazer do pecado, todo o testemunho de Deus naquela localidade foi por água abaixo. Porque uma pessoa de referência se deixou ir, outros foram atrás. E houve grande prejuízo para a obra de Deus. E vemos aqui até Barnabé. Vemos aqui de maneira que até Barnabé se deixou de levar pela sua dissimulação. Até Barnabé. Eu falei-vos de Barnabé há algum tempo. E Barnabé foi um homem de Deus,
Alguém que lutou lado a lado com Paulo. Lutou, eu quando digo lutou, não é que aqueles crentes em Jerusalém quisessem fazer mal a Paulo e a Barnabé, mas foi uma dura batalha para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós, entre vós, diz ele, mas chegasse até hoje. Se Paulo tivesse cedido naquele dia em Jerusalém, o Evangelho poderia não ter chegado até nós. E graças a Deus, pela obra que Deus fez através dele. Mas até Barnabé que esteve com Paulo nestas localidades da Galácia, a pregar o Evangelho, que esteve com Paulo no chamado Concílio de Jerusalém, mesmo este gigante, este tremendo homem de Deus, como eu vos falei há cerca de 2 meses, falei deste homem que era um construtor de pontes, que era alguém que estabelecia ligação entre as pessoas. E mesmo este homem tem uma humildade, um caráter invejável no bom sentido, ou seja, que nós devemos olhar para ele e seguir, mesmo um gigante como este, se deixa levar devido ao mau exemplo de Pedro. Ou seja, por vezes há pessoas que caem e podem levar outros atrás de si e podem levar até gigantes de Deus podem ser levados devido ao mau exemplo, devido à queda de outros homens de Deus. Então Paulo viu isto e ficou chateado. Passa a expressão, saltou-lhe a tampa e deu uma bronca em Pedro, não é? Como às vezes se diz, deu uma bronca nele e parece-me um pouco desproporcionado. Parece é só uma questão de estava a comer, depois deixou de comer. Também, quem viu aquilo, quem presenciou aquela situação, se calhar pensa, olha, lá está o Paulo com o feitiozinho dele. Eu se calhar pensaria isso. Eu às vezes até digo que Paulo não tinha um feitio fácil. E de certa forma não era uma pessoa muito dócil. Se calhar não era uma pessoa como Barnabé, não era uma pessoa não era o tal filho da consolação, uma pessoa que se calhar Paulo era um bocadinho desagradável às vezes naquilo que tinha a dizer, porque tinha de dizer. E neste caso Paulo teve de falar. Paulo não pôde esperar por as pessoas serem embora e depois esclarecer as coisas com Pedro. E já vamos ver porquê. Era o Evangelho, era a verdade do Evangelho que estava em causa. Porque com aquela pequena atitude, aparentemente, e às vezes pode parecer, mas que mal tem? É só uma coisa tão simples, tão insignificante, e tu estás a fazer uma tempestade num copo d'água, Paulo. Pode parecer isso. Mas não sei que não foi. E está na palavra de Deus por alguma razão. Estava em causa a verdade do Evangelho. Se Paulo deixava aquilo passar em claro, por amor à paz, eu não vou falar. Eu até devia, às vezes há situações em que nós pensamos ou dizemos, eu até devia falar, mas por amor à paz, para não arranjar confusão, eu nem vou falar. Também há que ter bom senso e sabedoria para perceber se a situação é uma situação em que eu deva intervir e repor a verdade, ou se é uma questão menor que não causa grande dano. Por exemplo, tivemos agora uma pequena situação em que um irmão nosso, agora antes de começar a mensagem, que o irmão nosso corrigiu outro porque estava a passar uma informação errada. É assim, não haveria grande mal se dissesse isso no final do culto, mas poderia, entretanto, alguém sair e ficar com uma ideia errada. E aqui Paulo teve de falar na hora. Porquê? Se Paulo esperava, imagina que Paulo esperava por amor à paz, para não causar confusão, para não ser desagradável, esperava pelo fim e chamava Pedro à parte. Um pouco como Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Apolo estava a pregar, mas atenção, Apolo não sabia mais do que aquilo. Era aquilo que Apolo sabia. Apolo estava a pregar aquilo que sabia. Então chamaram-no à parte e disseram, olha, as coisas não são bem assim, e lhes explicaram mais pontualmente o caminho de Deus. Agora, o que aconteceu aqui com Pedro? Pedro sabia e estava a fazer algo grave. Estava a passar a ideia de que os gentios precisam de algo mais. Basicamente era o que Pedro estava a dizer. Gentios, vocês precisam de algo mais do que apenas querem Cristo. E nós temos estas coisas todas e vocês têm de as seguir também. E isso é grave. E eu, na altura que vos falei aqui do capítulo 2, falei-vos de Tito. Paulo levou Tito. Tito era grego. Ou seja, era gentio. E Paulo levou Tito e ele não se circuncidou. Ou seja, se Paulo saía dali, de Jerusalém, e levava
o Tito circuncidado, é sinal que ele tinha cedido, tinha deixado levar por aquela ideia errada de que os gentios precisam de observar a guarda da lei. Ora bem, Paulo teve de repreender Pedro. E reparem que o que diz ali no versículo 11, resisti na cara. A quem é que a palavra de Deus diz para nós resistirmos? Resisti ao diabo. E a palavra é a mesma. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E esta palavra de resistir também é a mesma que é usada quando Elimas, o encantador, enquanto Paulo estava a pregar o Evangelho, lhe resistia. Ou seja, não é resistir com alguma simpatia, mesmo de forma feroz. Porquê? Porque está em causa a verdade do Evangelho. E é muito interessante. O que é que fez com que Paulo ficasse chateado? Foi a verdade do Evangelho. Não foi, olha, começaram a comer e nem sequer esperaram por mim. Isto não pode ser. E dar ali um raspanete em Pedro e em todos os outros. Então vocês não souberam esperar por mim? Não foi nada disso. E é uma pergunta que eu faço a mim e a cada um de vocês. O que é que nos deixa chateados? É quando nos ferem, quando nos magoam com palavras ou com atitudes, ou quando é a obra de Deus, o Evangelho que está em causa? Porque, infelizmente, há pessoas que pode estar a verdade da palavra de Deus em causa, mas olha, eu também não me vou chatear muito com isso. Mas agora, se me pisam os calos, aí eu não fico. Com Paulo era exatamente o contrário. Com Paulo falavam mal da sua fisionomia, da sua presença, faziam tudo e mais alguma coisa. Ele aguentava tudo. Ele dizia, posso todas as coisas. E é nesse sentido. Ele aguentava tudo. Agora, metiam-se com o Evangelho da graça de Deus. Quem se mete com o Evangelho da graça de Deus, mete-se com Paulo. E a questão que eu coloco é, o que é que me deixa chateado? É aquilo que me fazem a mim ou aquilo que fazem ao Evangelho e à obra de Deus? E será que eu fico incomodado quando põe a verdade do Evangelho em causa? Será que quando se metem com o Evangelho da graça de Deus, metem-se comigo? Ou eu deixo passar a coisa? Por amor à paz, fico calado e não tomo uma atitude. Como eu vos disse, poderia eventualmente ter chamado à parte, mas se chamasse à parte, mas vamos imaginar que Paulo chamava Pedro à parte no fim. E dizer, Pedro, olha, eu sei que não fizeste com má intenção, mas tens de ter atenção a isto. Já sabes como é que as coisas são. Já ficou bem claro em Jerusalém esta questão e tu estiveste mal agora. Portanto, tem mais cuidado para a próxima. Não, Paulo teve de falar na hora. Porquê? Porque havia pessoas que ali estavam e que quando se iam embora com uma ideia errada. E os gentios a pensar, falta-nos algo, e os judeus a pensar que faltava algo aos gentios. Ou seja, estava a passar uma ideia completamente errada. E na hora tinha de ser reposta à verdade. Porque senão a mentira ia-se propagar. E nós temos de ser muito cuidadosos na forma como expomos o Evangelho. Não pode ficar uma dúvida que seja sobre a clareza e sobre a simplicidade do Evangelho. Não compliquemos. Não passemos a ideia de que há algo mais que as pessoas possam fazer. E se porventura tivermos, desculpem lá a expressão, o azar de que alguém o diga, devemos tentar repor a verdade de uma forma diplomática, é claro, sem ferir nem nada, mas devemos ser claros. Porque, assim, há uma passagem que eu gosto bastante em Abacuque 2.2, em que o Senhor diz, e eu estou com dificuldades em contar a Abacuque, porque será? Ora bem, Abacuque 2.2 diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa. Ou seja, há pessoas que passam na nossa vida ou passam na igreja a correr. E se no momento em que passam a correr, se apercebem, ouvem a mensagem errada, ouvem algo que não está correto à luz da palavra de Deus, levam a ideia errada. Se houvesse alguém que fosse ali a passar e visse, Pedro,
naquela dissimulação, visse Paulo, Barnabé também, e visse Paulo a não fazer nada, pensava, olha, realmente, as coisas afinal não são como eu pensava que eram. Ou ficava com uma ideia errada. E não pode ser. Não podemos deixar que a mentira passe nem por uma hora. Nem por uma hora cedemos. Porque às vezes há ideias erradas que passam. Eu vou dar-vos um exemplo. E não digo que tenha sido com má intenção. Não foi com má intenção, e este caso em particular, eu sei que não foi com má intenção, mas é uma história que alguns saberão de quem eu estou a falar, não há problema, que essa própria pessoa já contou esse episódio da sua vida. Há cerca de 40 anos, houve um jovem que se converteu e, na altura, na igreja onde estava, a prática era de quem se convertesse, passado algum tempo, dava-se ali algum período probatório, digamos, não sei bem qual era a expressão que se usava, mas batizavam ao fim de algum tempo. E este jovem, eu penso que estou a contar bem a história, estou a contá-la conforme me recordo dela. Então este jovem ia entrar certo dia numa igreja e havia pessoas a cumprimentar, em particular uma irmã que estava a cumprimentar as pessoas que iam entrando. Então, irmão, boa tarde, irmão, boa noite, irmão. Boa noite. E depois também disse boa noite, irmão. Este nosso irmão, que se tinha convertido, mas que não tinha batizado. Ele não tinha sido batizado porque não tinha chegado à altura dos batismos. Então ela diz, boa noite, irmão. Ai, não, irmão, não, que ainda não se batizou. Ou seja, de alguma forma, eu não estou a dizer que aquela irmã, se perguntassem àquela irmã, olha, mas acha mesmo que a pessoa para ser salva precisa se batizar? Provavelmente ela diria que não. Mas a ideia que passou, por aquilo que ela disse, que pode ter entrado na sua mente, é que a pessoa não está verdadeiramente salva enquanto não for batizada. O batismo é quase uma confirmação de que é salva. Isso é grave. É grave e nós não podemos pactuar com isso e devemos deixar bem claro, sempre, que o Evangelho da graça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Na obra redentora do Senhor Jesus Cristo e nada mais. Não há nada mais que nós possamos fazer para nos tornar mais aceitáveis a Deus. Porque Ele nos fez agradáveis a si no amado. Às vezes há esta ideia de que nós precisamos de algo mais. E sobre isto eu costumo contar esta ilustração, esta frase que um irmão nosso do passado, um evangelista escocês, eu já disse isto várias vezes, mas há sempre alguém que ou não ouviu ou não se lembra. Ele dizia assim, sempre que terminava suas mensagens de evangelização, os seus sermões evangelísticos, ele dizia assim, se eu para ser salvo precisasse de crer em Cristo e vergar o meu dedo indicador, eu nunca tinha... A salvação deixava de ser pela graça, por meio da fé. Se eu precisasse crer em Cristo e fazer isto, a salvação deixava de ser pela graça por meio da fé. E além disso, eu nunca teria a certeza da salvação, porque nunca teria a certeza de que eu tinha feito bem. Se eu acrescento, se eu injeto uma pequena obra, mesmo bem intencionada, na mensagem reconciliadora do Evangelho, eu estou a ferir de morte o Evangelho. E, portanto, nós devemos ter muito cuidado. Muito, muito cuidado. E depois há também aquelas pessoas que passam a ideia, e eu já cheguei a ouvir isto de um púlpito, de uma pessoa que eu estimo muito, mas que aconteceu. Não foi nas Fontanhas. Mas que dizia assim, dava a entender aquela questão que alguns defendem, mesmo com todas as letras, de que o crente se pode perder. E não foi totalmente explícito naquilo que disse, mas não disse com todas as letras, mas passou ali um bocadinho a ideia. Então nós temos de ter muito cuidado com isso. Porque a salvação que Deus oferece não é pena suspensa. Não é? Tu és salvo, mas atenção, se tu fizeres algo mesmo muito grave, que eu nem te vou dizer o que é, nem te vou dizer quanto é que tu podes pecar para te perderes, tu perdes-te. Não. A salvação é perfeita, completa, para sempre. E isto, para alguns, é uma heresia. Para alguns nós dizermos que o crente está, uma vez salvo, salvo para sempre, para alguns é gravíssimo, não é? Mas não podemos abrir mão disto.
Eu não posso chamar irmão alguém que diz que para ser salvo precisa de algo mais, ou que para ser salvo precisa de permanecer santo para sempre, preciso de permanecer até ao fim. Depois vão buscar passagens fora do sítio, vão buscar Marcos 16 para dizer que aquele que crer e for batizado será salvo, vão pegar nessa, vão depois pegar naquela de aquele que perseverar até ao fim será salvo, e por aí vai. E usam essas passagens bíblicas para induzir as pessoas em erro, para as prender a um sistema religioso. Ora bem, eu estou quase a terminar, só tenho aqui mais uns pequenos pensamentos. Vimos então como Pedro falhou, Barnabé deixou-se levar, Paulo teve de intervir. Paulo teve de intervir para repor a verdade, porque era essencial que a verdade ficasse reposta ali. Ninguém podia ir para casa com dúvidas. Não podia, senão depois Paulo tinha de andar a escrever não sei quantas cartas, a dizer, atenção, aquilo passou-se isto, em Antioquia, e eu devo deixar bem claro isto. Ele depois até acabou por escrever. Que nós vemos aqui. Paulo naquele dia esteve presente para repor a verdade. Mas Paulo sabia que não ia estar para sempre presente. Por isso, nós lemos, ele escreve que me oprime o cuidado das igrejas, porque ele estava preocupado que ele não podia estar em todo lado. Por acaso, não é por acaso, esta era a sua igreja local, Antioquia, era a igreja onde ele estava, de onde ele partiu para as suas viagens missionárias. Ele estava presente naquele dia. Mas havia muitos outros sítios onde ele não estava presente. E por isso o oprimiu o cuidado das igrejas, porque ele sabia que havia pessoas que, mal intencionadas, os tais lobos devoradores de quem ele fala aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, ele diz, eu sei que de meio de vós serão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Ele vivia constantemente, eu direi oprimido, sim, oprimido, porque ele fala mesmo desta expressão, me oprime o cuidado das igrejas. E por isso é que ele estava muito preocupado em dizer a Timóteo, aquela lei das 4 gerações. Timóteo, aquilo que de mim ouviste, ensina homens idóneos que sejam capazes de ensinar outros. Nós lemos isso numa das epístolas de Timóteo, em que ele se preocupa em ensinar a Timóteo e dizer a Timóteo, ensina outros, mas não só para eles ficarem a saber, para eles também poderem ensinar outros. Nós precisamos de ter Paulos, pessoas despertas, pessoas com a doutrina bem definida e que não cedam perante o erro. E será que eu estou pronto? Será que eu estou... Paulo não está cá, não é? Está cá um Paulo, mas coitadinho, comparado com Paulo. Mas estou eu pronto a defender a verdade e a repor a verdade perante o erro que seja anunciado ou que seja vivido, ir à pessoa e dizer, e confrontá-la e dizer, olha, isto não estás a andar, como é que ele diz? Não estás a andar bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. E fazê-lo com amor. Assim, eu não sei se seria boa ideia hoje alguém agir como Paulo agiu. Paulo tinha a autoridade que tinha. E nós às vezes podemos achar que temos toda a razão e temos apenas uma... Poderemos não ter a mesma informação que Paulo tinha, podemos não ter a mesma percepção da gravidade das coisas que Paulo tinha. Podemos achar grave uma coisa e fazer ali um triste espetáculo, como às vezes alguns já o fizeram, um triste espetáculo, uma coisa insignificante que não põe em causa a verdade do Evangelho. Mais duas pequeninas coisas. Paulo, apesar de tudo, também mostra aqui humildade. Pode não parecer, mas mostra. Eu não sei se aqui a conversa entre Paulo e Pedro já teria acabado. No versículo 18, ele diz aqui, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Reparem que ele não diz aqui, porque se Pedro torna a edificar aquilo que destruí, constitui-se a si mesmo transgressor. Neste dia, deste episódio, Pedro falhou. Pedro estava, de certa forma, a edificar uma divisão entre judeus e gentios. Era o que ele estava basicamente a fazer. Constituo-me a mim mesmo transgressor, diz ele. Pedro falhou. Mas Paulo basicamente está a dizer, olha, Pedro falhou, mas eu também posso falhar.
Eu também posso deixar-me levar pelas situações ou por alguma doença até mental, da demência. Posso ficar e começar a dizer coisas que não devo. Mas se eu voltar a fazer, constituo-me a mim mesmo transgressor. E por isso é que ele diz em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mesmo que eu venha dizer outra coisa, além daquilo que eu estou a pregar, estou a falhar, estou a constituir-me a mim mesmo transgressor. Portanto, Paulo também mostra aqui que, apesar de estar seguro da verdade, não está seguro de si mesmo. Okay? E ele poderia dizer, se eu vier a dizer outra coisa diferente daquilo que estou a dizer agora, apontem para aquilo que eu estou a escrever, porque aquilo que eu estou a escrever é a palavra de Deus. E eu posso um dia, devido à pressão, devido à doença, devido a tantas outras coisas, posso falhar também. E aqui, para terminar, temos aqui 3 homens de Deus que diferiram na sua opinião. Pedro falhou, Barnabé também falhou, Paulo teve de repreender duramente, mas vemos aqui um homem de Deus. Pedro é um homem de Deus, um homem humilde. Se me acontecesse o que aconteceu com Pedro, eu já vos tinha dito na altura, se me acontecesse o que aconteceu, se me tivesse acontecido a mim, o que Paulo fez a Barnabé, nós vimos isso, de tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Eu se calhar nunca mais iria querer saber de Paulo, para nada. Nunca mais iria querer qualquer ligação com Paulo. No entanto, vemos como Barnabé foi essencial na recuperação, na reabilitação de João Marcos. E aqui também, Pedro, depois do que se passou, depois da forma como Paulo basicamente o humilhou ali na frente de todas aquelas pessoas, Pedro foi capaz de perceber, eu falhei. Eu agi mal. Eu estava a pôr em causa a verdade do Evangelho. E por isso ele foi capaz, no final da sua vida, já depois de Paulo ter partido, creio eu, podia ter aproveitado para contar uma história diferente e repor a sua verdade. Dizer, Paulo escreveu aquilo, mas não foi bem assim. Paulo estava mal disposto e mentiu naquela situação que ele falou de Antioquia. Não, ele diz, tendo por salvação, foi capaz de falar de uma forma não só elogiosa, mas humilde. E tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro, depois do que se passou aqui em Antioquia, não poderia ter, se não fosse um homem de Deus como era, um verdadeiro crente, um homem dedicado à obra de Deus e não tanto ao seu ego, ele poderia, se ele não fosse uma pessoa dessas, poderia ter virado completamente ao contrário e virar-se contra Paulo, ser uma oposição a Paulo, mas não, muito pelo contrário. Vemos aqui então três homens, 2 deles que falharam, um levou o outro a falhar, entre outros, levou também outros judeus a falhar, e vemos um homem que estava firmado na verdade, conhecia a verdade, lutou pela verdade, mas apesar de tudo, vemos como todos estes homens acabaram por se conseguir também colocar um bocado no lugar do outro. Paulo pôs-se no lugar do outro, de Pedro e de Barnabé, porque ele próprio percebeu, eu também posso falhar. E Barnabé e Pedro perceberam, nós falhamos, nós amamos Paulo, nós, apesar de não gostarmos da forma como ele nos falou, o seu ministério é importante e o Evangelho que ele prega é através dele que temos a salvação. Tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Espero que meditem um pouco nestas 3 pessoas e pensem, que tipo de pessoa sou eu? Sou o Pedro, que falho e que levo outros atrás? Sou o Barnabé, que falho pelo mau exemplo dos outros? Ou sou o Paulo, que perante o erro dos outros não se deixa levar, mas também é capaz de repor a verdade, de falar aquilo que deve ser falado na hora?
Que o Senhor nos abençoe, um bom domingo para todos e obrigado por esta oportunidade.